reunião é referente ao procedimento administrativo simples 018-435-003/2022, referente ao aluno Gustavo Santos Pacheco em relação à Secretaria Municipal de Educação de Belterra. Hoje, 16 de junho de 2023, às 10 horas. Vamos começar então com as apresentações. A senhora pode começar. Eu me chamo Dimaima, atualmente estou à frente da Secretaria de Educação. A senhora é a secretária? Isso. Como é o seu nome? Dimaima. Dimaima. Estou à frente da Secretaria de Educação. Recebemos a indagação sobre a participação via celular, mas o documento solicitando nós só recebemos no dia 14. Tá, a gente já vai partir. Vamos então, primeiro fazer a apresentação e a gente já começa no assunto da reunião. A senhora? Me chamo Rayane, sou advogada, assessora da Secretaria. Assessora jurídica. Eu me chamo Edinelma Coelho Lopes. Atualmente eu estou na coordenação de educação especial. Eu sou Elcilene Santos Pacheco, mãe do aluno Gustavo Santos Pacheco, autismo. José de Albuquerque Costa Neto, pai adotivo do Gustavo. Certo. Então, o motivo da presente reunião é que o Gustavo Santos Pacheco ele tem 2 laudos em que o psicólogo indica a necessidade de um profissional de apoio para acompanhá-lo durante as aulas. Foi enviado um ofício do Ministério Público para a Secretaria de Educação de Belterra e a Secretaria respondeu dizendo que a equipe de professores da escola não vislumbra essa necessidade de acompanhamento do Gustavo em sala de aula e ficou esse impasse. Então, assim, nós temos um laudo feito por um profissional que já acompanha o Gustavo há um certo tempo. São até 2 laudos de profissionais diversos. Um é da Aline Karim Melo e o outro é do Caio Gabriel Nogueira da Rocha. Então, eu indago a secretaria. Como foi realizada essa avaliação em que vocês chegaram à conclusão de que o Gustavo não precisava do profissional de apoio? Eu não lembro o seu nome, não recordo. Larissa. Promotora. Nós temos na rede municipal de ensino 96 agora alunos que têm laudo e os alunos autistas que a lei diz que nós precisamos atender com o mediador de aprendizagem desde que seja detectada a necessidade. Então, nós fazemos a solicitação, a escola faz a solicitação, informa quando apresenta o laudo e nós fazemos a avaliação. Para fazer a avaliação, nós pedimos os relatórios individuais da criança, para saber como é que ele se comporta na sala de aula. Porque esses relatórios individuais são produzidos pela professora de sala de aula. Eu vou chegar lá, se a senhora me der o espaço. Aí nós chegamos. A senhora está com algum problema? A senhora está meio. Não. Eu estou lhe dando espaço, eu estou só te perguntando. Não, mas eu vou chegar lá. Então tá, então chega lá. Então, assim, nós chegamos lá na escola, solicitamos tanto da coordenação pedagógica, quanto da equipe do AE, quanto da professora de sala de aula, porque quem está diretamente nas escolas. E pedimos os pareceres. Após os pareceres, nós encaminhamos a equipe técnica da secretaria na escola. Quem é a equipe técnica da secretaria? A coordenadora, que é a professora Ginela, a psicóloga e a assistente social. Eles atenderam diretamente, Gustavo? Ou só avaliaram o relatório que foi feito pelos professores? Cheguei a participar de aulas com ele, assim. Mas a assistente social e a psicóloga, Ela tinha entrado assim. a assistente social e a psicóloga não Foi elaborado o estudo de casa? Foi. Onde é que está o estudo de casa? Vocês Está. trouxeram? Você trouxe um Não, estudo de casa não. do relatório dele? Foi elaborado o estudo de casa? Não, não foi. Eu posso dar um prazo de 24 horas para vocês apresentarem? Os pais foram entrevistados em relação ao estudo de casa? Como foi feito o estudo de casa se os pais não foram entrevistados? No caso não aconteceu, foi só uma solicitação Então não tem estudo de da casa? escola para mediador e eles respaldaram com o envio
dos relatórios. Tem dos o plano de professores. desenvolvimento individual do aluno? Tem, a professora tem. Tem? Tem o Na plano escola. de atendimento educacional especializado? Sim. Então por que nada disso foi juntado aos autos? Tem o plano de educacional individual também? Tem. Essa é a orientação. Eu posso das dar o prazo de professoras. 24 horas para que vocês juntem aos autos? 24 horas não é. Ué, mas razoável. se tem, Porque hoje é uma sexta-feira, nós estamos de outro município, nós estamos então em até Santarém. segunda-feira pode ser? Segunda-feira a gente já Porque consegue se juntar. tem, não vejo problema de ter um prazo mais estendido. O aluno é atendido em AE? É. Quais são os dias de atendimento? Aí é uma agenda da professora que pode estar seguindo junto com o plano dela. Vocês não sabem informar. Ele tem direito a 2 atendimentos semanais, que ao mês dá em torno de 20 horas para que ele possa fazer o atendimento. E a escola é responsável de organizar isso, Então por porque que a vocês não trouxeram escola... alguém da escola? Porque a gente veio para uma reunião, né, para tratar do assunto do aluno específico, não veio ninguém da escola. E as pessoas que vieram não sabem das informações. A senhora me afirmou que tinha um estudo de casa, aí a coordenadora disse que não tem estudo de casa. Então as informações estão desencontradas. Então a gente precisa ter aqui, né, um critério para avaliar. Não, estudo de caso, A a senhora senhora, coloca... vocês não trouxeram a documentação também relativa ao aluno, não foi feito, os planos não trouxeram, não juntaram aos autos, aí fica complicado, aí a gente pergunta, vocês não sabem responder. Posso continuar? Não, se a senhora continuar com esse tipo de grosseria, a senhora não pode Não, eu não continuar, estou grossa. entendeu? Eu estou tentando responder a senhora me corta. Eu não estou Então, importando, quem conduz a reunião sou eu, não é a senhora. Não Então eu estou conduzindo a reunião e a gente vai perguntas e respostas. Eu só estou colocando que vocês não estão sabendo responder o que eu estou perguntando. Não, a senhora me perguntou se eu não conheço o estudo de casos. Eu não perguntei se a senhora não conhece, eu Não, perguntei não se sei. tem o estudo de caso do Não sei. Gustavo. Eu A sou senhora disse que doutora. tinha. Doutora, promotora, o estudo de caso, até onde eu conheço pedagogicamente, vai tanto dos relatórios individuais da escola, todo o processo que tem dentro da pasta do aluno. Esse processo de pasta do aluno, cada escola é responsável. Então eu vou voltar e perguntar, tem estudo de caso? A coordenadora já disse que não. Ah, tá. Eu Porque eu lhe perguntei, a entendo. senhora disse que tinha. Eu entendo que todo documento que está dentro da pasta do aluno é um estudo de caso. Agora, se o plano de atendimento individual, que é responsabilidade da escola ter, não constar, o documento que nós recebemos na quarta-feira, que está presente hoje aqui. Então, a escola fica a 92 quilômetros do município. Então, para chegar esse documento na sede, a pasta com todos os documentos, eu preciso ter autorização da escola para sair. Porque a escola tem autonomia para fazer esse processo. E como aqui não está pedindo, o plano individual do aluno não está pedindo as fichas, fica difícil eu saber o que a senhora deseja. A senhora sabia qual era o teor da reunião. O que foi me passado foi que os cumprimentos notificam a Vossa Senhoria comparecer a este órgão, cito a Avenida Mendonça Furtado, Liberdade, né, na data do dia 16 às 10 horas, para uma reunião para tratar de assuntos relacionados à notícia fato de referência. Aí a senhora coloca, manda o que nós já sabíamos em relação às documentações do Gustavo, do fato da presença da mãe solicitando o mediador. Mas não relaciona, preciso que a senhora traga aí. Então a gente vai colocar em deliberação de audiência para que vocês apresentem, tá, doutora? Eu vou dar um prazo aí, como a gente está realmente no final de semana, prazo de 5 dias, pode ser? Perfeito, doutora. 5 dias de tempo. Aí a gente já coloca, tá bom, em deliberação. Não, 5 dias para apresentar um documento. Então, o que a gente tem aqui? Um impasse entre um laudo, né, de psicólogo e médico que dizem que ele necessita e relatórios de professores que dizem que não necessitam. Então, e tem que avaliar se tem toda esse restante dessa documentação que eu estou colocando para vocês de plano e estudo de caso que a gente já sabe que não tem. Então, o estudo de caso, ele é a peça que vai orientar todos os planos. Então, é estranho que tenha os planos existam, mas não existe o estudo de caso. Porque é o estudo de caso que orienta na elaboração dos planos.
e é o estudo de caso também, que é algo mais aprofundado, que vai avaliar sobre a necessidade ou não do mediador. Então, assim, a secretaria tinha que estar bem, vamos dizer, bem respaldada nesse sentido para fazer a negativa. Para dizer, olha, o aluno não precisa, vocês estão contrariando um laudo, né, de um psicólogo e de uma médica. Então isso tinha que ser muito bem respaldado. O aluno foi atendido por algum psicólogo dentro da escola, vocês sabem informar? Não. Ele foi avaliado? Avaliado dentro da sala Só de por aula, professores, né? sem a presença do psicólogo e sem a presença da assistente social. Então vocês não acham que é um pouco temerário a negar, dizer que ele não precisa, contrariando os laudos existentes? Doutora, nessa questão, como a secretária colocou, geralmente quando a escola é a primeira a solicitar um profissional de apoio, porque é complicado, né? Quando só um professor não tem condições de atender uma criança que precisa realmente desse mediador. Então, quando chegou o ofício, nós notificamos a escola, entramos em contato e por que não tem a solicitação? E foi unânime, todos os professores que acompanham o aluno chegaram à conclusão, olha, porque nós consideramos que não precisa. Ele tem autonomia, né? Nós temos também uma nota técnica do Ministério da Educação que diz, né, que orienta a aplicabilidade da lei, da questão do apoio, que diz, né, que o aluno que quando tem autonomia para alimentação, higiene, locomoção, não está comprovada a sua necessidade. Então foi aí que nós solicitamos, mas nós temos uma demanda do Ministério Público, então nós pedimos que vocês façam um relatório do desenvolvimento educacional do Gustavo. E foi isso que eles nos apresentaram. Falou, olha, ele é acompanhado pelo professor regular e pelo professor de apoio do AEE. E nós não consideramos. Então façam os seus relatórios, aí, né, eles têm liberdade técnica para fazer o relatório e consignar suas conclusões. De fato, não tenho conhecimento se ele foi atendido, né, pela psicóloga, mas nós embasamos nossa resposta com base nos profissionais da educação que acompanham eles diariamente. Não que um laudo médico, eu não estou duvidando do laudo médico, mas causa realmente estranheza de profissionais que trabalham de segunda a sexta com o aluno não considerarem uma necessidade, sendo que eles, que são profissionais, seriam os primeiros em dizer, entende, doutora? Nós não estamos conseguindo atender a demanda desse aluno. Então, secretaria, por favor, providencie mais um profissional de apoio, porque não é uma negativa totalmente sem fundamento nenhum, porque não queremos fornecer esse profissional. Doutora Rainha, porque assim, tem um profissional de apoio que é para essa questão de higiene, alimentação e locomoção. E tem um profissional de apoio que a gente chama do mediador, que é para a questão do aprendizado. Então, são situações diferentes. Então, o aluno pode ter total autonomia para se alimentar, para se locomover, para fazer sua própria higiene, mas ele pode ter uma dificuldade de aprendizado na sala de aula que precisaria de um acompanhamento. Então, quando eles falam aqui nesse mediador, não é para essas funções de higiene, locomoção e alimentação, é para ajudar no aprendizado. Mas aí eu lhe pergunto, baseado no que eles avaliaram, né, dessa equipe multidisciplinar que acompanha o Gustavo, avaliou. Então, é outro tipo de profissional. Mas o nosso questionamento se o profissional de apoio é para colaborar na questão do aprendizado, por que os relatórios dos profissionais da educação eles estão sendo totalmente desconsiderados e válidos só um profissional de outra área, que é da psicologia? Não, os relatórios não estão sendo desconsiderados. Né? Eu estou falando que tem uma incompatibilidade de informações, por isso que a gente está aqui em reunião para tentar solucionar. Porque tem outro aspecto também que eu falo para as mães. Que esse não é o primeiro caso que a gente atende aqui, já atende vários casos. Então tem outra situação que a gente fala para as mães. Muitas mães querem porque querem profissional de apoio. Eu falo, olha mãe, a gente tem que avaliar a real necessidade desse profissional de apoio. Por quê? Porque senão é um tiro no pé. Porque se o aluno vai se acostumar sempre com aquele profissional de apoio, isso vai interferir no desenvolvimento da autonomia dele. Então se o aluno tem condições de frequentar as aulas sem esse profissional de apoio, o ideal é que isso ocorra, porque ele vai estar exercitando a autonomia dele e o desenvolvimento dele. É sempre eu coloco isso para as mães, para não ter, né, utilizar um profissional de forma desnecessária. Então é nesse sentido. Então assim, eu não analisei o aluno Gustavo,
Eu não sou técnica em educação, não sou psicóloga, tudo. Então, o que eu tenho aqui? A lei me diz que os alunos autistas, que for comprovada a necessidade, têm direito ao mediador. Eu tenho um laudo do psicólogo e do médico que diz que ele precisa. Do outro lado, eu tenho relatórios, né, educacionais que dizem que não. Só que esses relatórios educacionais, por isso que eu perguntei sobre o restante da documentação, não constitui a documentação adequada. Porque isso a escola vai concluir a partir do estudo de caso, a partir da elaboração dos planos. Por isso que eu estou pedindo para vocês juntarem esses planos e a escola teria que realizar esse estudo de caso para poder fazer esses planos. Então eu fica estranho dizer que tem um plano, mas não foi realizado o estudo de caso. Né? Porque se vocês dissessem assim, doutora, foi feito um estudo de caso, mas não foi formalizado e a gente fez os planos, é uma situação. Mas não foi feito estudo de caso e tem os planos. É outra situação, tá? Aí eu queria dar um pouco a palavra para a mãe, né, que não se manifestou ainda. Desde o ano passado, eu procurei a Secretaria de Educação lá em Belterra e comuniquei a ela sobre a necessidade do Gustavo. Não só uma vez, várias vezes. Deixei documento provando, eles pediram todos os laudos, deixei lá. Conversei com ela na escola, que ela era ciente, a secretária lá. A última vez fui junto ao prefeito atual e conversei, falei outra vez as necessidades. Ela simplesmente, ela viu o laudo do psicólogo da PAI, que o meu filho está sendo acompanhado, estava. Ela disse que não valia. O que valia era o laudo da psicóloga da Secretaria de Educação, que foi lá só no início do ano, para avaliar o Gustavo. Ela estava lá junto com o prefeito e disse que infelizmente ele não podia fazer nada. Eu falei da necessidade do meu filho, ele é epilético. Eu cheguei a comentar na escola, se um dia o Gustavo tivesse uma crise epilética, como as necessidades deles iam fazer. O que eles iam poder fazer? Nada. Simplesmente nada, porque eles não sabem lidar com uma criança autista e epilética. Outra coisa que ela falou para mim, que o Gustavo é educado, o Gustavo não quebra carteira e não bate nem agride aluno na sala de aula. Então ele não necessitava, porque ele era educado. A gente vê assim que é uma ideia de educação inclusiva equivocada, porque a educação inclusiva não é isso. A educação inclusiva é dar condições ao Gustavo de aprender em condições, né, semelhantes aos demais, às crianças típicas. Então, o Gustavo é uma criança atípica. Então, se para ele ter condições de aprender, ele precisa ter alguém ao lado dele, ajudando nesse processo de aprendizado, é esse mediador que a gente está falando. Não é um mediador, não é que a criança autista só vai precisar de mediador quando ela bate, quando ela quebra, quando ela não consegue comer, não consegue se higienizar direito. Não é isso. Né? Aí é aquela, ela não causa confusão, a criança não causa confusão na sala de aula, então não precisa de mediador. Não é essa abordagem legal. A abordagem legal é garantir a igualdade de condições. Então, é essa incongruência que está ocorrendo. Então, por que eu chamei vocês aqui? Na tentativa de a gente realizar um acordo e solucionar de forma extrajudicial essa situação. Então, assim, eu preciso ter uma resposta da secretaria. Sim, doutora, então nós vamos providenciar o mediador diante dessa situação e tal. Pode ser que lá na frente ele não precise mais. Pode ser que ele seja acompanhado esse ano e já observe que não precisa mais, ano que vem tira o mediador. Porque, como eu falei, é importante a gente estimular essa autonomia do Gustavo, né? A gente quer preparar o filho para a vida, né? Com certeza. Então, essa resposta que eu vou precisar da secretaria. Se eu quer falar, você pode falar. Doutora, assim, eu entrei na vida do Gustavo, ele tinha 1 ano e 8 meses. Quer dizer, ele entrou na minha vida, né? Quando tudo estava findado, eu falo sempre para as pessoas, Deus mandou ele para mim, que ele foi um presente de Deus. Muitas pessoas, talvez, falam de uma criança com necessidades especiais e discrimina, etc. Aquele dali foi um anjo na minha vida. Então eu me empenhei o tempo inteiro, minha vida, desde o momento que eu conheci o Gustavo, conheci a mãe dele, que graças a Deus a gente tem uma boa vivência.
Então, daquele momento, eu abracei ele de toda a minha alma, para mim fazer de tudo, até se fosse o impossível. Porque o Gustavo, ele é um menino que eu não aprendi, eu não sabia lidar com ele. Eu passei por psicólogo, por psiquiatra, para mim entender o Gustavo, que eu não entendia, eu não sabia o que era autista. Aí eu fui para as redes sociais, peguei orientação de psicólogo, psiquiatra, para mim entender ele. E todo o tempo, o Gustavo, onde a gente morava, ele estudava tempo integral. O Gustavo fazia capoeira, fazia várias outras atividades na escola, né? Então, o Gustavo aprendeu a ler muito bem. De noite, ele gosta de histórias. Eu leio história para ele, aí eu leio uma e boto ele para ler outra, porque ele já veio de lá sabendo ler. E ele não perdeu a leitura, porque eu estimulo muito ele isso aí. Eu tenho bastante livros de leitura. Ele nós brinca, eu mais ele. Agora, em termos de matemática, doutora, se você perguntar, chamar ele aqui e perguntar quanto que é 3 mais 3, ele não sabe responder. 8 mais 8, quanto que é 2 vezes 2, ele não sabe responder, ele está na 5ª série. Eu estudei até a 4ª série só, doutora. Só tenho a 4ª série do primário. E já dei várias voltas aí. Eu quero o dia que eu tenho muito problema de saúde, vários problemas de saúde, mas eu quero que o dia que Jesus Cristo do céu não me permitir mais aqui na terra, que meu filho fica pronto para dar continuidade na vida dele sem precisar dos outros. E para isso eu preciso tanto da educação especializada para ele ser um cidadão, alguém na vida, como da saúde também. Entendeu? Então, eu digo, gente, quem não tem uma criança especial na vida não sabe o que é ter um amor. Uma pessoa está dizendo: papai, eu te amo, papai, você é o amor da minha vida, papai, você é bonito. Me chama até de bonito, você está entendendo? Então, por que eu não vou lutar por um cara desse aí? Eu vou lutar com todas as minhas forças, com todas as minhas garras, porque ele precisa, sim, ele precisa, que eu nunca vi professor, nem diretor de escola, nem secretário de educação, nem outros de área de dar laudo, fazer laudo de uma criança com transtorno do aspecto autista ou com qualquer outra necessidade. Até hoje é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Eu estou com 48 anos de idade, eu nunca nem ouvi falar um negócio desse. Mas eu estou aqui para mim lutar, e eu vou lutar com todas as garras. Enquanto eu tiver força, eu vou estar lutando por ele ser um cidadão um dia. O dia que Deus me permitir mais aqui, eu quero que Deus prepare ele para ele dar continuidade na vida dele, para ele casar, ter família. E eu preciso da educação, do setor da educação e da saúde para ajudar meu filho a ser um cidadão no futuro. Obrigado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para os pais. Ele está sendo atendido no atendimento educacional especializado, no contraturno? Do AE? É isso. Tá, quando tem aula, ontem mesmo ele teve aulas do AE, mas eles inventam uma reunião em cima da hora, muitas vezes ele não vai. Ontem mesmo ele só foi 1 hora, né, que eu deixo ele 9h30 e pego ele 11h30. O horário normal de aula dele é que horas? É à tarde, pega desde 1 até as 5 da tarde, mas geralmente sai mais cedo por reuniões da escola. Falando no outro caso da diretora da escola, lá quando tem festa, essas coisas comemorativas, dia do esporte, essas coisas, o Gustavo não consegue ir por causa do barulho, porque geralmente é no microfone, então ele fica com problemas, assim, não gosta. Até feira de ciência... Tem a desregulação sensorial, né? Isso, ele não gosta. E aí teve uma festa na escola sobre esporte, acho que era Semana do Esporte, uma coisa assim. E o Gustavo foi convidado, só que o Gustavo, eu falei, o Gustavo era muito difícil ir, porque é por causa do barulho mesmo, né? Apesar que ele gosta, mas ele não fica. E eu liguei para a diretora, a minha prima disse: você não vai ter aula. E ele estava querendo ir para a escola. Eu disse: eu vou perguntar para a professora, porque eles não me comunicam nada, eles não me falam nada. Eu que sempre estou na escola para saber o que está acontecendo, coisa parecida.
E a diretora, é porque eu não tenho mais o áudio, mas ela disse assim, eu não tenho culpa se a senhora não trouxe o seu filho para as atividades na escola. Mas eu avisei no microfone para todos os alunos ouvir e os pais que vieram. Eu falei, eu também não tenho culpa de ter meu filho ter nascido com necessidades especiais. Aí ela disse, ah, é mesmo, desculpa. E eu fui lá pessoalmente, porque eu não gosto muito de falar com o celular, prefiro ir pessoalmente e conversar com ela e explicar a situação. Ela disse, eu não lembrava que o Gustavo tinha esse problema. Não só lá, ano passado, a professora dele, de ensino regular, ela falou para mim, que era a professora Eliane, ela disse para mim assim, Dona Elza, a senhora tem que procurar um psicólogo Gustavo está riscando o caderno inteiro, ele não consegue se concentrar na escola, e eu também não consigo ensinar ele sozinho, porque eu tenho que dar aula para a turma inteira. Aí foi quando eu procurei ela de novo, e eles falaram que eu não podia fazer nada, porque tinha crianças mais necessitadas do que o Gustavo. Então, assim, ela me passou, olha, a senhora tem que procurar. Quando foi depois, ela já fez um documento dizendo que o Gustavo não precisava de nenhuma pessoa para auxiliar ele. Ela mesma falou com a boca dela para mim, e quando eu cheguei no Ministério Público, tinha uma assinatura dela, dizendo, um laudo dela lá escrevendo que o Gustavo não precisava. Eu até assim, perguntei por quê. Se ela mesma me incentivou, ela falou. Aí, esse ano, foi com o professor João. O professor João chegou para mim e disse assim, Dona Elza, o Gustavo realmente precisa de uma pessoa para ajudar ele na matemática, principalmente. O Gustavo não está mais lendo direito, não é verdade? Ele está, tipo, regredindo. E na matemática total, o professor disse que ensina ele até faz, mas depois ele esquece. Aí o professor João falou isso para mim. Eu falei para o marido, ele foi lá perguntar para o professor, falou assim, não, ela que me procurou. Gustavo não precisa. Mas a gente, como mãe que convive todos os dias, a gente sente a diferença. Eu, como mãe, eu também não quero meu filho estancado, assim, que ele fique parado. Eu quero que ele evolua, porque eu quero que ele seja alguém na vida. Eu não quero que ele fique ganhando esse dinheiro que ele ganha do PPC. Eu quero que ele estude, aprenda e que ele seja alguém na vida, porque a gente sabe que o salário que eles ganham não é muita coisa. Mal dá para comprar um remédio, as coisas dele, material escolar e outra coisa. Sobre caderno, livro, ele está riscando. O professor mesmo disse que não pode, não tem como. Aí tem um acompanhamento de um profissional e a secretária diz que não valia. Não valia. Que valia era da psicóloga da escola. Se ela só foi lá no início do ano, a psicóloga falar com o Gustavo junto com ela. A senhora queria falar, né, Dona Ednelma? A senhora de bom. Eu gostaria, assim, até pra gente entender, porque a gente faz esse acompanhamento e a gente não vê aqui. A gente veio por um fato que é o aluno Gustavo, mas a gente tem outras situações no município. Nós temos 56 alunos diagnosticados com TEA, e desses 55, 30 já tem um profissional de apoio especializado disponibilizado, justamente por conta da necessidade comprovada. Em alguns casos, os laudos estão chegando agora e a gente precisa realmente verificar em loco essa questão da necessidade, porque varia muito de acordo com a questão da metodologia também, né? Então, são vários fatores que a gente precisa estar ponderando. Dentro do que a senhora está dizendo, vocês têm um fluxo estabelecido de atendimento? Como assim? Um fluxo de atendimento. Olha, ou vem um laudo dizendo que o aluno tem transtorno do espectro autista, ou em sala de aula, que muitas vezes em sala de aula que se percebe, né? Percebe que o aluno tem algum transtorno global de desenvolvimento. Isso é comunicado para a diretora comunica para a secretaria. Se tem esse fluxo, como é que funciona? Assim, aí o núcleo lá que a senhora coordena, que é da coordenação especial, disponibiliza que profissionais, como é que, isso que eu gostaria de saber, essa observação do aluno, como ela é feita. Certo. No início do ano, de acordo com a portaria de matrícula que sai em período de outubro ou novembro do ano anterior, na portaria de matrícula já vai especificando todas as situações necessárias para garantir a matrícula dos alunos.
especiais como um todo, e não só deles, né? Porque é direitos iguais para todos. Na própria portaria de matrícula já tem a redução do número de alunos, no total de 15%, né, baseado nas normas legais, na redução da turma por conta de um aluno com deficiência, independente da situação. A partir dessa situação, durante o período de matrícula, a Secretaria de Educação solicita de todas as escolas a pré-matrícula, justamente para controlar esse número de alunos por turma. A partir daí, segue junto com a pré-matrícula a solicitação das escolas para a questão da disponibilidade de profissional de apoio escolar para fazer esse acompanhamento dos alunos no decorrer do ano letivo. Alguns alunos que já têm os laudos anteriores, que a gente já conhece, que estão embasados em documentos e relatórios realizados pelo coordenador pedagógico, pelo profissional do AE e também pelo professor do regular, e conhecendo já o aluno do ano anterior, a gente já entra com a disponibilidade do profissional. Os alunos novatos, a partir dos relatórios do coordenador, do professor do AE e do professor do regular, a CEMED disponibiliza dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, porque é uma equipe multidisciplinar, para atender 50 escolas do município. Então, assim, a gente vai... E essa equipe multidisciplinar, ela é formada por quais profissionais? Pedagogo, psicólogo e assistente social. É uma equipe para o município inteiro? É uma equipe para o município. Isso acontece porque a gente precisa realmente fazer um estudo de casa realmente como a senhora fala. Então, como esse profissional, assistente social e o psicólogo estão compondo do final do ano passado para cá, a gente está fazendo todo esse trabalho de ajuste nessa área da educação especial. Então, a gente já iniciou no final do ano passado pela educação infantil, já passamos por diversas escolas, estamos agora fazendo todo esse projeto de estudo de casa, essa investigação de estudo de casa que realmente compõe o processo, a gente está fazendo isso por escola. Quando a Mas assim, é uma equipe que é insuficiente, né, para demanda. Infelizmente. Mas assim, a gente se a gente já está no meio do ano, né? A gente se apoia muito no relatório do professor do regular, do professor do AE e do coordenador pedagógico. Porque a gente sabe que a lei do autismo, ela vem citando a questão do direito ao profissional de apoio especializado. Que todo autista tem o direito desde que seja comprovada a necessidade. Para esclarecer essas dúvidas, surgiram outros documentos que vêm explicando qual a necessidade, qual é o trabalho, qual é o apoio que ele dá para o aluno da educação especial, independente se é autista ou não, dentro do contexto escolar, tanto na sala de aula quanto na área externa da escola, mas durante o tempo que ele está presente. E aí os documentos vêm fazer essa orientação. Mas olha, veja se a senhora... Essa é a senhora toda a orientação, para não perder a fala? Tá, eu ia falar dentro do que a senhora está falando, mas continue. Tá. Aí, diversos estudos a gente vai fazendo para nos nortearmos em relação a essas orientações que a gente passa na escola, porque a gente tem que estar respaldado em lei, não é pelo que eu acho, Sim. é pelo que a gente precisa comprovar, né? E assim, as leis vêm, muitas situações vão acontecendo, mas a formação é o que tem empancado, né? Porque assim, se cria uma função, se cria muitas função, na verdade, mas a formação é que é a questão. Esse ano passado, o Ministério da Educação, através do AVAMEC, que é o ambiente virtual de aprendizagem do Ministério da Educação, disponibilizou um curso de formação continuada, tanto para o profissional de apoio escolar, que é inédito, porque a gente busca na internet essa formação e é difícil, e o próprio Ministério, que cria uma função, disponibilizou esse curso. Dentro do curso, vem todas as orientações do papel do profissional de apoio escolar, do papel do professor do AE e a importância dos relatórios da escola, sendo que diariamente, durante as 4 horas, quem faz o acompanhamento do aluno é o professor do regular. Então, se o professor tem autonomia para avaliar o seu aluno, que passa muito mais tempo, 4 horas durante o dia, o ano todo,
com o aluno, se ele não tiver essa autonomia para dizer se é possível, se ele precisa, se ele não precisa, aí a gente vai ter que disponibilizar uma equipe maior para ter que atender todas as nossas demandas. Sim, Então a gente ideia dá é que uma... realmente vocês precisam de uma equipe maior para fazer um atendimento mais aprofundado, porque Isso. o conhecimento técnico do professor é diferente do conhecimento técnico do psicólogo, é diferente do conhecimento técnico da assistente social, Concordo. do psicopedagogo. Concordo. Então é diferente. Então por isso que eu perguntei para vocês se vocês tinham feito um estudo mais aprofundado em relação ao Gustavo para fazer a negativa. Tá. Posso continuar? Não, eu queria que a senhora respondesse. Aí eu vou chegar na sua questão. Aí, tendo como eu disse no início, eu estou querendo entender todo esse processo, porque como a secretária falou, a gente não tinha os nortes do que seria necessário trazer. Trouxemos sim os relatórios do ano passado, hoje pela manhã a gente recebeu um relatório da professora do AE, e porque ontem eles justificaram que estavam sem energia na escola e por conta da distância disputou esse processo. Mas assim, para ajudar a gente nesse processo, independente não só do Gustavo, mas porque a gente faz esse trabalho no município todo, é importante. E lá no curso disponibilizado no ambiente virtual do Ministério da Educação, uma das principais orientações que é dita é que no espaço da sala de aula, quem tem um poder maior de avaliação da necessidade de um profissional é o profissional da sala de aula. Então a gente se embasa muito nessas questões, né? Apesar de ontem à noite mesmo eu estava participando de uma reunião virtual com uma neuropsicóloga, Andréia Brandão, e no chat eu tirei algumas dúvidas em relação a muitas situações, que a gente precisa participar de tudo para a gente se embasar teoricamente, né? Não pelo achismo, mas pela lei. Então lá foi colocado novamente sobre a importância do parecer da escola, que ela está todos os dias com o aluno dizendo o que é possível, quem precisa e quem não precisa. Não estou discordando da situação do Gustavo. Se ele precisar, nós só precisamos justamente desse respaldo da escola, porque infelizmente não tem alguém da escola que possa dizer isso. Então a gente se apoiou quando tem essa incongruência, o laudo fala uma coisa e a escola fala outra. Pois é, uma das orientações ontem foi essa questão. Muitas vezes, explicando toda essa situação, não julgando A nem B, né? Ontem, por exemplo, mesmo na fala da neuropsicóloga, que ela diz que os pais eles vão para uma consulta e eles informam o que eles querem. E quando chegam na escola, as falas são divergentes do que os pais colocam na consulta. Mas aí você vê como é complicado, a senhora está questionando o que o pai falou na consulta, o que o pai falou em sala de aula. Eu estou me baseando que o profissional que emitiu o laudo fez uma análise do Gustavo, não uma análise em cima do que o pai ou a mãe falaram para ele. Porque o profissional, ele tá ali, a assinatura dele tem que ter responsabilidade. Então, até que prove ao contrário, a senhora não pode dizer que ele fez um laudo só baseado no que a mãe falou. Ele fez um laudo, ele é um profissional, ele tem que fazer um laudo baseado na observação e nos atendimentos que ele fez do Gustavo. Justamente, eu concordo com a senhora. O que é a orientação que também nos é dita nas pesquisas e nas lives que a gente participa? Que sempre que um pai vá para uma consulta, que ele se apoie nos relatórios da escola. Recentemente a gente está recebendo solicitações. Agora, deixa eu só te falar uma coisa, olha como fica complicado. A senhora mesma admitiu que a secretaria não tem uma equipe que supra a demanda. Então, a negativa foi feita única e exclusivamente com base no relatório dos profissionais que convivem com o Gustavo. Sim. Ok, são aqueles que passam mais tempo com o Gustavo. Só que vai de encontro aos laudos que nós temos nos autos de profissionais que também convivem com o Gustavo, também observaram o Gustavo e também atendem o Gustavo. E é um psicólogo e uma médica. Então, assim, é isso justamente que eu quero resolver na reunião. Porque se for para instruir, chamar um técnico de fora, tudo, eu entro com a ação contra o município de Belterra, aí na ação a gente pede, então, avaliação, tudo e tal. Eu acho que não é esse o caminho. Eu entendo que a letra da lei, né? Nós estamos falando de lei mediante comprovação. Eu entendo que um único laudo, dois laudos
não são suficientes, mas sim todo o conjunto que comprove essa Então real você está dizendo o necessidade. seguinte, que o laudo do psicólogo da médica não é suficiente, mas do professor da escola é suficiente, sendo que a gente tem uma declaração da mãe que o próprio professor da escola procurou ela para dizer que o Gustavo precisava de ajuda de sala Mas de uma aula. declaração da escola foi formalizada? Doutora, se a senhora quiser ir por esse caminho, ok, entendeu? Eu só acho que é um caso simples de um aluno que nós poderíamos resolver de forma consensual. Sim. Mas eu percebo que não há um interesse, né, da secretaria. Se não há um interesse, não tem problema. Se não há um interesse em resolver de forma consensual, não tem problema. Se vocês vão insistir que está tudo correto, que a secretaria cumpre todas as determinações de notas técnicas, de resoluções, de lei, que vocês têm atendimento 100% dos alunos do transtorno do espectro autista, que estudo de caso, todos os planos, eu posso inclusive fazer inspeção na escola e verificar. Se a senhora está dizendo que está tudo ok, que o atendimento de vocês é excelente em relação a isso, Eu acho que aqui a gente está tentando se adequar. Está tentando se adequar e realmente oferecer o melhor atendimento possível. Agora não se pode, como eu falei no início, não se pode desconsiderar todos os relatórios, assim como a gente não pode também, né, eu aceitar estou considerando o relatório. Eu acho que na valor. dúvida, se há uma dúvida, se um relatório fala uma coisa e outro relatório fala outra, em quem que a gente tem que pensar? Meu papel aqui é pensar no Gustavo. Certo. Né? Então, se a gente tem um laudo que diz que precisa e outro que diz que não precisa, qual é o meu papel como o meu dever de assegurar o direito de uma criança que tem transtorno global de desenvolvimento? Dizer que precisa, porque na dúvida eu prefiro que ele tenha um desenvolvimento regular de ensino do que não tenha. Agora, a gente pode também tirar essa dúvida, a gente pode chamar vários profissionais, então a gente vai fazer isso, enquanto isso ele vai ficar sendo prejudicado. Eu queria ver essa boa vontade da secretaria. Olha, doutora, tudo bem, nós vamos então colocar um profissional de apoio, mas a gente quer outras avaliações. Aí eu acharia esse um caminho, vamos dizer assim, plausível. Né? Porque a gente tem dois laudos diferentes, sendo que professor não é psicólogo. Sim, já é uma situação justamente para a gente. Né? Se Professor não é nossa médico. resposta, Né? Professor não é psicólogo, professor não é médico. Então, para mim, avaliando de fora, qual seria uma solução plausível? Olha, a secretaria vai nomear um profissional de apoio para acompanhar o Gustavo, mas nós vamos fazer outras avaliações. Olha, não tem o psicólogo de vocês, o psicólogo é assistente social, ou vamos chamar um psicólogo de fora, assistente social de fora, então, para avaliar, para ver se tem a necessidade de manutenção. O que não pode é esse aluno ficar com seu direito à educação inclusiva prejudicado. Porque vocês estão dando um peso maior para o relatório dos professores, em vez de dar um peso, vamos dizer, maior para o relatório do médico e do psicólogo. Você está entendendo? O foco é proteger o direito à educação do Gustavo. Se for ficar nesse puxa-estica, não, esse laudo aqui, mas a professora diz que não, mas o laudo... Doutora, Se a gente levar de repente em 20 profissionais, pode ser que 10 tenham uma opinião, 10 tenham outra. E como é que vai ser feito? Tá, então daqui a 5 dias a senhora precisa... Não, Jesus, eu falei 5 dias porque vocês me falaram que tem essa documentação. A professora do EI, Agora, se vocês não tiverem, porque um é o planejamento, por isso que a gente é o precisa... plano individual, tem os dois planos que são individuais e o plano que é do atendimento educacional especializado. que é o geral. Só que como a senhora é da área, a senhora sabe. Esses planos são elaborados com base em quê? Na investigação que a professora do EI faz. Um estudo social. São pretendidos um estudo social, Isso. que não tem. Então, a partir do momento que o que é para dar origem aos planos não existe, esses planos tecnicamente também podem estar equivocados. Porque não foi feito o estudo sobre as reais necessidades, as potencialidades do Gustavo, as deficiências de aprendizado. É isso que me preocupa, entendeu? Se tivesse tudo ok, olha, nós temos tudo, o doutor ele já foi avaliado por assistente, pela nossa psicóloga, foi feita avaliação, foi feito estudo de caso, não sei o que, essa é uma situação. Mas a secretaria não apresentou isso.
Justamente é como a senhora falou, né? A gente está precisando desse tempo, porque a gente não sabia quais seriam os documentos que a gente teria Não, que eu não apresentar. entendi. Só que o que você me falou, que não tem o estudo de caso. Não, o estudo de caso realmente. Esses planos Da equipe existem? da CEMED não, mas a orientação da CEMED é que tenha. Que É. o professor do AEA, para iniciar o seu trabalho, ele precisa fazer um estudo de casa. Essa é a orientação. Mas não tem. Eu não posso dizer se não tem lá na escola, nós na Pois CEMED é não complicado, temos. porque a gente começou a reunião, a secretária disse que tinha, perguntou para a senhora disse que não tinha, agora a senhora já me disse que não sabe. Não, na CEMED nós não temos, porque cada escola faz o seu trabalho, entendeu? E a orientação é que cada professor do AEI, antes de iniciar o atendimento, dentro do seu cronograma, ele precisa fazer um estudo de caso dos seus alunos. Ontem a professora do AE ligou pro meu celular, eu tenho até gravado aqui, ela pedindo um relatório, ia fazer um relatório ontem à noite pro Gustavo. Eu achei estranho ligar umas 9h30 para fazer esse relatório. Aí ela perguntou pelo celular, tenho gravado aqui. Quais os A gente vai medicamentos? precisar dessa gravação. Então ótimo, eu mando agora. Quais medicações que ele toma? Eu falei, esse relatório agora, para quê? Vai ficar comigo ou vai para onde? Não, é para mandar para a professora da escola, que ela pediu com urgência. E aí eu queria saber o que é que o Gustavo sente, qual é o medicamento que ele toma. Ontem à noite, isso era umas 9h da noite. Aí eu achei estranho, porque esse tempo todo nunca perguntaram se o Gustavo tomava algum remédio ou não. Eu até achei estranho, porque uma professora do AE ligar esse horário da noite, o menino já estava até dormindo. Eu, na verdade, ia até deitar, porque a gente vinha bem cedo para Santarém, né? E daí ela ligar, perguntando sobre a vida do Gustavo. Eu acho que isso aí deveria ter feito ano passado, quando eu matriculei na escola, que eu procurei a Secretaria de Educação e procurei ela, como ela é secretária, ela é a responsável, coordenadora, eles não me deram nenhuma resposta. Aliás, não só uma vez, várias vezes eu procurei a secretaria, na escola, quando ia lá, mostrei os laudos do Gustavo. Eu até comentei com ela que eu tinha entrado aqui no Ministério Público, ela disse que pode entrar. Então eu fiz a minha parte, entrei, porque eu acho que o meu filho necessita disso, porque eu convivo com ele, sabe? O Gustavo, ele tinha, desde pequeno, a gente sempre tratou ele assim, procurou terapia ocupacional, a gente procurava psicólogo para ele, neuropediatra, e não era pago não, era pelo SUS. Aí tudo de laudo que a senhora tiver dele, a senhora pode trazer. Eu tá? tenho Além aqui. desses que estão aqui, Eu tenho aqui. as avaliações, tudo a Sim, senhora eu pode tenho. trazer. Temos psicólogo. Agora temos vamos professor. então direto ao ponto, secretária. Diante de tudo que foi colocado, qual seria o posicionamento da secretaria? Eu pedi a fala ainda há pouco e logo após a janela, eu não sei se a gente já pode, antes de responder essa pergunta. A minha sugestão é, nós temos 3 psicólogos no município, 2 assistentes sociais no município, não na secretaria. Na secretaria nós temos assistente social e a psicóloga. Para evitar que digam que o psicólogo fez esse laudo justamente por conta disso, está de contra esse. Os 3 poderiam reunir e sentar com o Gustavo, fazer uma avaliação, que não que fosse para colocar o Gustavo numa situação difícil, para que pudesse ter um outro ponto, porque eu entendo que tem a disparidade entre um médico e o outro. Não, entre os médicos não, tem a disparidade entre um laudo, um relatório do professor e o laudo médico. Entendo também que a minha função hoje na secretaria é resguardar financeiramente e garantir o direito pedagógico de toda e qualquer criança, independente se tem autismo, se tem outra deficiência, e os nossos que não têm laudos, que são dos 4.073 alunos. E financeiramente o município ele não tem um poder aquisitivo de garantir esse processo, né? Então eu tenho que ter, a senhora dizendo, a minha preocupação é o Gustavo. A minha preocupação é o Gustavo e os outros 4.072 alunos. Então faria esse processo, verificaria, porque nós estamos num momento em que o número das crianças, em 2017 nós tínhamos 32 alunos só cadastrados, hoje nós temos 96, se não me falha a memória. Então, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo formação com os professores na parte da educação inclusiva,
Já fizemos um ciclo agora, vamos fazer um ciclo no outro semestre, justamente por conta disso. A orientação que nós damos para os professores de AE é que façam a anamnese dos seus alunos e que a mãe está correta em relação à questão. Se eu vou matricular, vou preencher a ficha, eu tenho que responder todos os dados lá da ficha e dizer que está fazendo esse processo. Então, o que a gente precisa é chegar a um denominador comum, como a senhora disse. Mas para eu chegar a esse denominador comum, eu preciso consultar a minha lei orçamentária, eu preciso consultar o meu processo, porque todo esse planejamento a gente faz desde outubro do ano subsequente para garantir. Por exemplo, se a senhora for consultar o nosso Fundeb de abril, ele não foi suficiente para pagar a nossa folha. Então, todo e qualquer aluno todo que processo. precisar de um mediador, atualmente a Secretaria não tem condições de atender. Hoje, se eu posso lhe dizer financeiramente, não. Eu posso verificar e dizer assim, mãe, me dê um prazo de 10, 5 dias para me ver como é que eu faço esse processo, 20 dias, para que eu possa ver esse processo, porque eu tenho que atender o aluno, mas eu preciso atender todos os outros alunos. Né? Agora, se a senhora disse assim, mãe, se a senhora matricular nessa outra escola aqui, que eu possa garantir esse atendimento, a senhora vai poder? Aí tem toda uma situação que cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Cada situação familiar é uma situação familiar. Então a gente precisa analisar. Hoje, como eu estou lhe dizendo, a lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal nos está impedindo. Eu tenho 4.073 alunos que eu poderia atender só com o número de efetivos que eu tenho. Mas a geografia municipal não me dá essa condição. Então, eu preciso de uma análise. Eu não posso lhe dizer assim, doutora, eu vou colocar o mediador durante 3 meses. Porque eu não posso dizer com quanto tempo eu vou poder fazer esse processo. Mas se eu vou dizer assim, eu vou lhe apresentar um estudo financeiro, responsabilidade fiscal, que é para ter um teto de 54% no município, e esse ano já fomos chamados a atenção e possivelmente nós vamos ter que fazer até corte. E aonde fazer corte? A gente tem que fazer esse processo. E esse aluno precisa desse direito, esse aluno precisa desse outro direito. Como ela disse, nós temos 56 alunos autistas. Dos 56, nós temos 30 mediadores. O município não se nega a dar mediador. Mas nós precisamos entender também como é que nós vamos fazer. Porque eu garanti hoje e amanhã não ter condições de pagar a folha, eu vou ter 500 servidores numa situação complicada. Né? Então, assim, eu posso lhe dizer que a gente não tem problema em fazer o atendimento. Mas eu também eu tenho um problema financeiro e administrativo muito grande em relação ao número de folha e percentual que cada Só que a senhora está dizendo que a senhora não tem condições financeiras de lhe dizer que amanhã de tem um colocar mediador. Né? Mas eu vou consultar então, diante a disso, Secretaria Administrativa da Prefeitura, que é a secretaria que a gente trabalha com orçamento, e saber qual esse impasse vai colocar. Porque a senhora sabe que colocando uma situação dessa, requer um patronal maior, né, do município. Então eu tenho que verificar. Ou então, se a gente disser assim, olha, essa função aqui a gente pode suspender e então vamos ser bem claros, secretária. A senhora tem interesse em colocar, mas vai verificar se tem como pagar, ou a senhora não tem interesse em colocar e está me dizendo que não pode colocar por causa da situação financeira? Doutora, todo aluno que nós entendemos que há necessidade de mediador, o meu interesse é garantir o atendimento da criança. Mas a senhora entende que o Gustavo não tem necessidade? Então, hoje o Gustavo, eu conheci o Gustavo, como a mãe disse, várias vezes. Eu tive um contato com a mãe. E foi na escola. E eu conheci o Gustavo sem saber que ele era o Gustavo. E aí, um aluno, como eu disse assim, mãe, parabéns, porque tem muitas crianças que, na situação de autismo, não tem a educação que o Gustavo tem, no sentido de garantir todo o processo. E eu disse, e graças a Deus que a senhora luta pelo direito dele. Agora, se eu tenho o Gustavo hoje e tenho 2 alunos na educação infantil que apresenta mais dificuldade, eu vou ter que fazer uma opção. E esperar, se for o caso do processo administrativo. Mas, assim, é uma situação que eu tenho que escolher, que é parte do meu ônus e do bônus de ser a gestora do município.
Então são várias situações. Por exemplo, hoje na educação infantil nós temos 12 crianças que têm mediador. No primeiro ano nós temos, se eu não me engano, 7. Só numa escola, na Sagrada Família, nós temos 7 mediadores. Ou seja, o município não se nega. A questão é que nós precisamos colocar, infelizmente, tudo na ponta do lápis. Mas aí fica complicado, né, o critério, porque esse tem e aquele não tem. Mas é porque os estudos apontam, doutora, que o apoio do mediador, nós temos 3 níveis. Né? O AVAMEC coloca isso para a gente. Então, ele tem 3 níveis. Quem é que precisa do mediador? O aluno, que ele tem problemas não tem oralidade, que o comportamento dele é inadequado em relação, dependendo dos vários níveis de autismo, é o comportamento da criança. Então, ele coloca para a gente qual é as crianças que vão se pôr numa linha, tem uma necessidade e uma prioridade. Então, hoje, nós entendemos, na Secretaria, por uma questão de gestão, que, embora eu entenda que, pedagogicamente, todas as crianças precisam desse apoio, dessa necessidade, nós precisamos, infelizmente, ter uma opção. Né? E hoje eu garanto à senhora que se eu tivesse dizer assim, doutora, tá aqui, ó, amanhã o mediador tá lá, mas eu não tenho, financeiramente eu tenho que fazer escolhas. Não tem muita escolha, então vamos encerrar a reunião e aí depois eu converso com vocês os próximos passos. Posso encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Doutora, assim, lembrando um pouco a fala da secretária ali, de reunir alguns profissionais e colocar o Gustavo Quando a gente pediu ali na APAI, o professor lá, da APAI, o doutor lá, ele falou assim, José e dona Elsa, pra gente dar isso pro Gustavo, nós não podemos em cima da hora, nós precisamos de 2 meses. Então foi 2 meses ele para ele fazer não é uma sessão que vai definir. Entendeu? E se colocar ele. Uma avaliação bem feita, são várias abordagens para a criança. Não é um dia só. A gente sabe. E se fazer, na verdade, colocar ele dentro de um círculo e tentar buscar alguma coisa, vai dar a cabeça dele. Sim, não, mas essa hipótese está fora de ela falou que eles não têm condições de dar um mediador para o Gustavo. E não é em cima da hora, desde do ano passado, quando eu matriculei o Gustavo, não é em cima da hora porque estão cientes disso. Ele não é assim, eu não sabia, todos sabiam. Não é uma coisa assim que foi agora, foi desde o início. Eu cheguei a conversar, procurei, dialogar e nada. Mês passado, a supervisora da escola, o Gustavo começou a chorar dentro da sala de aula. Não é a primeira vez. Ele foi chamado dentro da sala de aula de autista idiota, burro. Falei com a professora e a diretora por causa disso. Isso foi semana passada. Outra coisa, a supervisora me chamou a atenção porque ele estava indo de boné e de máscara. Ele só vai assim para a escola. Lá na escola tem câmera, pode até pedir a filmagem lá. Ele só vai de máscara e nesse dia ele foi de boné. E o professor disse que deixou. A supervisora chegou lá e entagou ele para ele tirar o boné. Ele disse que não, que ele queria ficar. E ela começou a insistir. E ele começou a chorar, teve crises de choro dentro da sala de aula. São profissionais que não estão preparados, né? Não, aí o professor disse, deixa ele, deixa do jeito que está, por favor. Quando eu cheguei para buscar o Gustavo, que eu vou deixar e vou buscá-lo, os alunos chegaram para mim e ela chegou e falou, o Gustavo chorou bastante hoje na sala de aula, porque ele não quis tirar o boné. Eu falei assim, ele tem um acompanhamento com um psicólogo pela internet, não é psicólogo, é com a outra profissional, que eu vou conversar até com ela, para ver se ela consegue, porque não é assim chegar e mandar tirar, porque ele não vai fazer isso. Sim, tem que saber fazer a abordagem. Né? Tem que saber, tem que conversar. Ela disse, pois é, ele chorou bastante na sala de aula, já estava até preocupada. A supervisora da escola. O que acontece, dona Simene, a gente vê, e não é só lá em Belterra, a gente vê também aqui em Santarém, também tem
em menor escala. Mas assim, a falta de preparo dos profissionais para lidarem com as crianças com transtorno global de desenvolvimento. Não é só a questão do autismo. A gente tem crianças que têm altas habilidades, que têm outros transtornos. Então a gente vê que os professores às vezes não têm o preparo necessário, não é nem em termos educacionais, mas de lidar ali no dia a dia, né? Então são crianças que elas têm aquelas características próprias, né? A gente sabe que tem as crises sensoriais, tem toda uma situação. E infelizmente, assim, são poucas as pessoas que têm essa sensibilidade, esse acolhimento que deveria ser a regra, infelizmente não é. Né? Às vezes as pessoas só vão procurar saber ou ter maior paciência, maior acolhimento quando acontece dentro da sua família. Né? Enquanto o problema não está na sua porta, não me interessa que o problema não é meu. Né? Então, assim, infelizmente, isso é uma realidade que a gente vem tentando mudar, né? Fazer a conscientização. Aqui em Santarém nós fizemos 3 termos de ajustamento de conduta com escolas particulares, a gente está trabalhando com a Secretaria agora Municipal de Educação. Eles são mais sensíveis aqui a essa questão. Também estão querendo se adaptar, né? A gente sabe que é um processo, não vai assim, saiu do nada para o maravilhoso de um dia para o outro, mas tem que ter a boa vontade. E aí quando não tem essa sensibilidade, essa boa vontade, complica ainda mais. Mas a gente vai resolver, tá bom? Eu vou encerrar então a reunião. Doutora Augusta,